E aí, pessoal, sejam bem-vindos à primeira aula que a gente vai conhecer realmente o projeto. Então, já vou trocar aqui para minha tela. Então, aqui vocês estão vendo a minha tela de forma normal ali. Eu trouxe o Figma. Eu falei na aula passada, todas as empresas geralmente pedem algo similar, algo próximo. Eu peguei basicamente aqui os cards mesmo da Netflix ali. Então, se você for lá na conta da Netflix, né, para baixar o app, você vai ver. Então, peguei basicamente aqui a interface deles. Então, aqui a gente vai meio que fazer esse clone, digamos assim, só que claro, usando outra API. Basicamente coloquei aqui você vai ver, eu mesmo montei esse design para você também ter a experiência ali. Nem sempre a gente vai precisar de um design, né? Principalmente estudando, é muito difícil conseguir um design. Então o que eu fiz? Baixei os cards, coloquei no tamanho aqui, fui vendo o tamanho. Então nesse caso aqui eu coloquei só um quadrado para simular como se fosse ali o tamanho da capa do filme. E aí você consegue ver proporção, aspect ratio, que a gente vai ver mais para frente. E assim eu fui fazendo as coisas. Por exemplo, a ideia aqui minha é te mostrar realmente. Eu fui ali no meu aplicativo, abri e coloquei, por exemplo, como é feita o border radius, algo assim. Então eu coloquei um quadrado e fui colocando o border radius até chegar num tanto que se pareça realmente com o que a gente tem ali. E assim eu fui vendo as outras telas, por exemplo, a tela de buscar, e assim vai. E aqui a gente tem todas as telas do nosso app em si já modeladas. Inicialmente, não sei de certeza se eu vou ou não chegar a colocar todas essas telas, principalmente a primeira em si. Nesse caso aqui, a ideia é que seria algo como se fosse ali no WhatsApp. Você vai abrir e aí você tem a opção de selecionar e colocar um PIN, salvar, e ele vai pedir toda vida que você entrar. Mas não sei se a gente vai implementar isso, porque a gente teria que ejetar o Expo. Então, nesse momento, a ideia é focar realmente em conhecer o React Native, mas aqui a gente tem uma ideia do resto do nosso aplicativo. Então, por exemplo, a gente tem a primeira tela, que é a tela de home, a gente vai conseguir ver todos os filmes que a gente tem. Ao clicar ali, você vai conseguir ver o quanto de estrelas, né, cada pessoa deram, a média das estrelas, dia de lançamento, séries, todas as temporadas, cada episódio com a sua descrição. Também temos a parte de busca, então você consegue buscar pelas séries, pelas pessoas. A gente vai mudar um pouquinho o layout ali. Você vai conseguir também abrir e ver aquela pessoa ali, então, além de você ver, né, quem é, etc, você vai ver quais foram os outros elencos que ela participou também. Aqui nos favoritos, a gente vai criar uma grade também de filmes favoritos, séries, etc. E aí você vai ter a opção aqui de fazer um sort ali, né, ordenar de A a Z ou de Z a A. Então aqui tá o exemplo. E aí você vai conseguir revisitar esses filmes quando você quiser. Então eu coloquei alguns aqui: Breaking Bad, Brooklyn Nine-Nine, Everybody Hates Chris, Todo Mundo Deu Chris, Friends, e tem outro aqui que eu nem sei qual é. É essa pegada. E aí, aqui já tem algumas coisinhas prontas que a gente vai estar utilizando, que vocês vão poder baixar também. Então a gente tem a cor primária, secundária, em cima da cor primária, em cima da cor secundária, na verdade, né? Na primária a gente não vai usar nada em cima. Qual é a nossa cor de caption, qual a nossa cor de brand, qual a nossa cor de alerta. Então tá tudo aqui. E todos os ícones que a gente vai estar utilizando também já estão aqui nessa grid. Então, bem legal, tá tudo aqui. E aqui só pra gente finalizar essa aula também. Eu já deixei o projeto todo pronto, né? Claro que eu já fiz tudo aqui, deixei ele bem organizado para vocês quando forem ver. E aqui eu tenho basicamente o projeto Expo. Até coloquei aqui, tá com 3 dias, coloquei como privado por enquanto, mas vou disponibilizar o código de todas as aulas, tudo certinho. E aqui a ideia é mais te mostrar também como vai ficar o nosso readme no final. Então, por exemplo, aqui eu tenho TV Maze App, né? Então, é um app para buscar filmes, pessoas e favoritos, shows, né? Shows, pessoas e favoritos. Aqui a gente tem a nossa API, então a gente não vai estar desenvolvendo uma API nesse aplicativo, a gente vai estar consumindo de uma API que já está pronta. Então, bem legal. Aqui eu coloquei todas as funcionalidades, né, que a gente vai ter. Claro que eu vou ressaltar de novo, essa primeira a gente precisa injetar o Expo. Não sei se eu vou fazer ainda, mas aqui você tem um exemplo de como seria a parte do PIN. Então, você pode colocar ali o PIN, colocar 1, 2 e assim vai. Aí, confirmar o PIN. Você poderia confirmar, beleza. Se você errar, né, então significa que você errou, tem que confirmar certinho o PIN. Então, bem legal. Vou passar um pouquinho para adiantar aqui. Tá aqui, você vai setar um PIN de verdade. Uma vez configurado, você vai ter acesso, vai poder fazer todo o movimento. E aí, o legal é que, se por acaso você sair da tela, ele vai te pedir o PIN. Então, observa ali embaixo, ó. Na hora que eu abro a tela, ele já bloqueia para mim. Deixa eu voltar um pouquinho só para ficar bem claro aqui. Abri, ele bloqueou. De novo, só para ficar bem, realmente bem. Aqui, ó. Mexi no app, opa, então tem que verificar ali quem é que tá mexendo. Mas como eu disse, a ideia é não ter essa funcionalidade, então ela funciona tanto no Android quanto no iOS. Então a gente vai ter a feature de listar os filmes com a paginação
E aqui eu vou passar novamente também bem rápido por cima, então a gente vai fazer um scroll infinito, então vamos ver todos os filmes disponíveis, vamos fazer mais, então bem legal, ó. Trouxe vários ali, tem um scroll infinito aqui, ó. Você pode ver o loadzinho aqui, bem rápido, mas dá pra ver. Também tudo adaptado no Android. Você vê que tá com o espaçamento aqui um pouquinho diferente para Android. Aqui a gente vai ter também a possibilidade de buscar por um show, trazer o vídeo aqui, ó. Escrevi aqui The Office e ele vai trazer para mim os filmes ali que tem The Office. Então, no caso aqui eu tava buscando a série, né? Então vai ser essa primeira, vai estar funcionando. Vamos ter também a feature de ver um show em detalhes, então os detalhes do show também, que a gente vai ter. Por exemplo, clicou, ele vai carregar, vai trazer todas as temporadas. A descrição aqui, você viu esse elementozinho, esse botãozinho que tem o show more e o show less. Então mostra mais ou mostra menos. Aqui a gente tem todas as temporadas e também tem uns episódios que você pode clicar e ver a descrição do episódio. Vou dar um play aqui de novo. As seasons, ó, como tá bem legal esse layout aqui, a gente tem ali 3 temporadas, a gente pode escolher entre elas e ele recarrega a lista. Então olha que legal. A gente tem uma imagem de placeholder ali, caso não tenha uma imagem para aquele episódio específico. No caso ali, por exemplo, foi algo a mais, algo menos. Então bem legal. Favorito, então a gente vai poder favoritar o nosso filme. Basta clicar nessa estrelinha e a gente vai poder ver na aba de favoritos ali. Estou selecionando vários, fui em favoritos e aí eu posso ordenar de A a Z. Aqui eu posso desmarcar favoritos e aí ele vai sair todos também. Então aqui a gente tem a busca também de pessoas, é a mesma coisa basicamente. Então eu posso buscar aqui por pessoas. Legal. E aqui eu deixei já linkado, né? Aí eu coloquei também uma explicaçãozinha. Então eu fiz isso baseado, né, inspirado ali no Netflix. Então tem todo o nosso layout, tem o Figma aqui também, que você vai ter disponível. Aqui tem um pouquinho do React Native, né, como rodar o React Native. Também a gente tem a parte da estrutura de pastas. Então aqui eu me baseei muito no Model View Model que eu estou usando. Então a gente vai criar as nossas telas baseado nessa arquitetura. Também tem um vídeo que eu deixei aqui, então até coloquei ele como disponível aqui no Readme. Ó, tem um watch, tá errado aqui a palavra, mas assiste esse vídeo, né, sobre o MVVM ali. Conteúdo eu coloquei em português aqui para quem for ver. E aqui eu coloquei também, fiz toda a descrição do Readme, que aqui tem cada coisinha. Então a gente vê que a gente tem uma parte de comuns, que vai ter componentes, constantes, hooks, models, utils, navegação, repository, a gente trabalhar com serviços externos. As nossas views vão ter views, controllers, styles, a entrada da aplicação, a entrada do bundle. Aqui também coloquei APK para a gente fazer o download. Então coloquei ele aqui, coloquei também aqui um PR, então tá bem legal. Ó, até do pin code. Então, como vai ser uma coisa adicional ali, né? Coloquei aqui enhancement e é uma feature adicional que a gente pode ou não fazer, mas eu vou deixar aqui a critério de como a gente for progredindo na formação. Então, é isso para essa aula também. Já ficou um pouquinho grande ali, mas a ideia é mais te mostrar todo o projeto. Já vamos partir na próxima aula para o projeto já zerado, configurado, a ponto mesmo de começar a codar. Então, e eu te vejo na próxima aula. Até lá!